Olá, olá, olá! Vamos começar. Reino Animal na área, gente. Certo? Quarto grupo aí, quarto filo para a gente trabalhar. Filo nematoda. Perfeito? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa galera fera que é o nematoda. Pronto, gente, tá aí. Vejam só. A gente viu no filo anterior que o nome do filo era Plateumintos, né? Porque o corpo deles era achatado, forminha de fita. Já o filo nematoda, palavra derivada do grego nematos, fio, né? São animais de corpo cilíndrico, alongado e afilado. O corpo desses vermes é diferente do corpo dos plateumintos, tá? Chamados também de nematódios. Mais ou menos aí 20 mil espécies, onde 30% dessas 20 mil são parasitas, são vermes parasitas de animais e plantas, que podem trazer ou causar danos seríssimos à agricultura, à pecuária e proporcionar doenças humanas. Tá? Uma grande parte é de vida livre, podem ser encontrados em solos úmidos e ricos em matéria orgânica, rios, lagos e oceanos. Tá? Com relação à característica, gente, existe um salto evolutivo aí, ó. Os três primeiros grupos, gente, foram o quê? Poríferos, que a gente não tinha tecido germinativo. Aí depois quinidários, que já são animais diblásticos, que apresentam tecido digestivo ou tecido germinativo. E nós temos os plateumintes, que são triblásticos. Esses três grupos iniciais, eles vão apresentar o sistema digestivo incompleto, apenas com uma abertura, tanto para se alimentar, como para eliminar seus excrementos. Tá certo? Já aí, gente, a gente vai ter tubo digestivo completo. Vai ter boca, e vai ter uma abertura, que pode ser chamada de cloaca, que pode ser chamada de ânus, isso vai depender. E já vai ter aí indivíduos pseudocelomados, que vão ter celoma, cavidade, mas não vai ser uma cavidade totalmente dividida por mesoderma. Tá certo? Perfeito? A maioria dos indivíduos é dioica, ou seja, apresenta um verme macho e um verme fêmea. Nas fêmeas, as fêmeas apresentam um orifício genital, tá certo? Na porção final do corpo, que vai apresentar uma abertura que pode ser considerada uma vagina, por onde irá entrar, certo? A estrutura copulatória do macho para acasalamento, perfeito? Os machos apresentam cloaca, que é uma abertura também, e que vão ter uma estrutura, uma espícula peniana, uma espícula penial, que vai servir como um espinho para aderir-se à fêmea e proporcionar a troca dos espermatozoides dentro da fêmea. Perfeito? Os espermatozoides desses vermes, eles não apresentam flagelos, eles vão se locomover por formas ameboides dentro do corpo da fêmea, até alcançar a célula germinativa feminina para a fecundação, tá? Em algumas espécies, o desenvolvimento embrionário e a eclosão dos ovos acontece dentro do corpo da fêmea, ou seja, todo é uma fecundação interna, um desenvolvimento interno, todo dentro do corpo da fêmea. A larva, ou o pequeno verme, quando eclodir, ele vai sair do corpo da fêmea e vai para o ambiente. Então, gente, com relação aos nematódios, a gente tem essas diferenças aí, tá certo? Estruturais, fisiológica, aí no sentido de... Fisiológica, não. Na relação do tipo de indivíduo, indivíduos dioicos, tá certo? E para a gente terminar aqui, a gente vai falar do ciclo de vida de duas espécies. Existem, gente, outros nematódios que vocês podem aí estar pesquisando, olhando no livro, mas a gente vai falar aí
do ciclo de vida da Ascaris lumbricoides, da ascaridíase e da lombriga, e a gente vai estar falando do ciclo de vida do verme, cujo nome da espécie é Wuchereria bancroft, que vai causar uma doença chamada de elefantíase, que é aquela doença onde os membros, as pernas, os pés, geralmente os seios da mulher, os testículos de homem, eles crescem em volume porque esses vermes eles vão invadir o sistema linfático, né, desses membros e proporcionar um aumento dos membros que ficam parecendo com partes de um elefante, né, as patas de um elefante. É por isso que é chamada de elefantíase, mas a gente vai ver lá na frente, tá certo? Gente, tá aqui o ciclo de vida do Ascaris lumbricoides. Vê só, o nome aqui, gente, não está correto, porque quando eu botei aqui no título, por mais que a gente coloque em letra minúscula, no slide o nome não fica com a inicial maiúscula aqui minúscula, tá? Mas a gente sabe que o nome correto da espécie é esse aqui. É assim que se escreve, Ascaris lumbricoides, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, gente, começando aqui, a gente tem a lombriga fêmea, que geralmente nos vermes, e se a gente observar direitinho, nos animais invertebrados, até nos animais vertebrados mesmo, certo? Em alguns, é óbvio, mas geralmente nos animais invertebrados a gente vai ter as fêmeas, certo? Por produzirem uma grande quantidade de ovos, esses animais, eles vão ser maiores do que os machos. Lembrando, Nemateuminto também é um grupo de organismos invertebrados. Então, a gente tem aqui, certo? Uma fêmea de lombriga e aqui a gente tem um macho. Tá certo, gente? Aí vejam só. Vamos supor que esse cidadão está infectado e ele evacuou, liberou suas fezes com os ovos no solo. Esses ovos foram levados para um rio onde alguém utiliza dessa água para poder irrigar a sua plantação de alface, enfim. E ao utilizar essa água nos vegetais, vai contaminar os vegetais. É ou não é? O alface, o tomate, aquele alface, principalmente as verduras que são consumidas, frutos e verduras que são consumidas de forma crua, sem ser cozido. Ao ter contato com o corpo humano, os ovos, eles vão passar pelo sistema digestivo, chegar no estômago. Quando os ovos chegarem no estômago, eles vão liberar as larvas. Essas larvas no estômago, elas não vão passar para o intestino. Elas vão voltar pela corrente sanguínea, vão penetrar o pulmão e do pulmão elas vão voltar para o esôfago. Vão descer pelo estômago e vão chegar até o intestino. Então, o ciclo de vida das lombrigas tem essa peculiaridade. A ingesta dos ovos não proporciona uma contaminação direta no intestino das pessoas contaminadas. Eclodem larvas que se desenvolvem, que percorrem pela corrente sanguínea e vão até o pulmão, e do pulmão retornam pelo sistema digestivo até encontrarem o intestino. No intestino, esses vermes, eles vão se fixar nas paredes do intestino e vão retirar o sangue das veias com nutrientes diversos dos nossos alimentos. E vão procriar, cruzando entre si, tá? E vão infestar todo o nosso intestino, certo? Proporcionando uma infestação e causando, originando a doença chamada de ascaridíase.
que se não for tratada, pode levar a pessoa a sérios problemas. Tá certo? Então a gente tem mais aí um ciclo de vida de um outro verme que tem um potencial, uma importância médica muito importante. Tá certo? Vamos adiante. Temos aqui um exemplo de duas lombrigazinhas, né? Geralmente aqui é a fêmea, que é maior, e aqui é o macho, que é bem menor. Temos aqui a foto dos dois, certo? Se você vê um verme cilíndrico, ó, parece um fio realmente. E a outra espécie, o outro ciclo de vida que a gente vai tratar é o ciclo de vida de Wuchereria bancroft, que é um verme, né, muito comum e que nós temos aqui o exemplo, né, dos vermes adultos. A gente tem a fêmea, geralmente maior, ó, bem maior, porque ela carrega os ovos, e a gente tem aqui o macho. Aí vejam só, esse verme, ele tem um método de transmissão diferente de todos os outros que a gente viu agora. Nós vimos que tanto os plateumintos como os gemateumintos, geralmente é a ingestão de alimentos contaminados por ovos, tá certo? Com relação ao Wuchereria bancroft, esse verme, ele utiliza um hospedeiro intermediário, que é um mosquito do gênero Anopheles, certo? Que pica as pessoas geralmente no cair da tarde e à noite. O que acontece, gente, é que as pequenas larvas desse verme, eles, quando estão adultos, eles não ficam percorrendo a corrente sanguínea. É por isso que, num exame de sangue, ou no exame de fezes, no exame de fezes, você não vai detectar as larvas nem os ovos desse verme. Por quê? Porque eles ficam armazenados no fígado e, ao cair da noite, entre 6 horas até meia-noite, mais ou menos, as larvas desses vermes, elas migram para as extremidades do corpo, para os braços e para as pernas através da corrente sanguínea. Por quê? Porque são as regiões onde esses mosquitos costumam picar as pessoas. E quando acontece isso, o mosquito pica a pessoa, ao sugar o sangue, a larva passa para a boca do mosquito. E o que é que vai acontecer? O mosquito vai sair por aí, né? Que o nome dessa larva é a microfilária, tá? O mosquito vai sair por aí procurando uma outra pessoa para poder se alimentar. E ao picar uma pessoa sadia, ele vai passar a microfilária para a pessoa sadia. Essa microfilária, ela vai percorrer o sistema sanguíneo, vai chegar no fígado e vai desenvolver o verme adulto. Esse verme, por sua vez, ele vai, ó, se instalar nos vasos linfáticos das pernas, proporcionando o inchaço dessa região, porque não vai ter passagem de linfa. Pode também se instalar nos vasos linfáticos dos braços, tá certo? Proporcionando também o inchaço, porque não vai ter passagem de líquido. Nas mulheres, pode se instalar nas glândulas mamárias, causando o inchaço e o volume das mamas, e nos homens pode também se instalar nos vasos linfáticos dos testículos, proporcionando um aumento e inchaço dos testículos, causando uma doença chamada de elefantíase. Certo, gente? No qual nós temos um exemplo aqui. Nós temos um homem com as pernas altamente inchadas devido ao entupimento da grande quantidade de microfilárias e do verme adulto de Wuchereria bancroft, proporcionando uma doença chamada de elefantíase, muito comum em países tropicais, porque apresentam
a presença do mosquito Anopheles nessas regiões. Então, é mais um verme, certo? De importância, gente, médica bastante importante, na qual nós devemos ter cuidado. O interessante é que o diagnóstico e o exame desse verme, ele é feito nos postos de saúde a partir das 6 horas da noite, porque durante o dia a microfilária não vai para as extremidades do corpo. Então, deixa eu tirar aqui esse slide aqui. Então, você ao chegar no posto, geralmente nesse horário, você vai levar uma furadinha aqui no dedo, com uma agulhinha, uma plaquinha de vidro, ele vai botar lá um pouquinho de sangue e aquela plaquinha ela vai ser levada para ser analisada para ver se tem ali microfilária. E vai identificar se você tem a filariose ou não, tá? É uma doença que depois que a pessoa está infectada, tá? E desenvolve esse aumento dos membros, é uma doença que infelizmente ainda não tem cura, tá? Então nós temos hoje uma gama de vermes, gente, que embora a gente se preocupe muito com as doenças virais, com dengue, chikungunya, agora com o coronavírus, entre outros, ainda nós temos uma gama imensa de vermes. E essas doenças associadas aos vermes estão associadas diretamente ao tratamento de ou à presença de saneamento básico nas cidades. Certo, gente? Tudo bem? Mais uma vez, ficamos por aqui. Tá certo? Um abraço a todos. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tá bom? Um abraço e fiquem em paz.